Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma mensagem, tá no livro de 2 Reis, o capítulo 4, que fala da história da viúva, e é uma história que traz grandes lições para a nossa vida. Essa história conta que essa viúva, ela era esposa de um dos discípulos dos profetas, né? E esse homem, ele era um discípulo que seguia os profetas, né? E era um servo de Deus, era uma pessoa temente a Deus. Através dessa passagem, a gente entende que ele seguia os ensinamentos de Eliseu. Então, a gente entende que ele era discípulo dos ensinamentos de Eliseu, servo de Deus. E a gente sabe que um profeta era um mensageiro de Deus que trazia, né, a mensagem de Deus para aquelas pessoas naquela época. O profeta, ele falava aquilo que Deus iria fazer, né? Ele trazia uma mensagem de exortação, uma mensagem de advertência para a nação, para as pessoas, uma mensagem de boa nova às vezes. E esse homem, ele faleceu. E a Bíblia relata que a sua viúva ficou com dívidas que ele havia deixado. Por conta dessas dívidas, os cobradores, né, vieram pegar os seus filhos. Ela tinha 2 filhos e os cobradores, como não tinham conseguido receber aquilo que o marido dela estava devendo, falou que iria levar os 2 filhos dela. E ela ficou desesperada, né? Qual mãe não fica desesperada em saber que seus filhos vão ser levados como escravos, né, para pagar uma dívida? Ela não sabia o que fazer. Mas foi quando ela teve a ideia de chegar até o profeta Eliseu e contar tudo o que estava acontecendo. Então ela falou: profeta, me ajude. Os cobradores vieram e eles vão levar os meus 2 filhos, né, para pagar a dívida do meu esposo. E ele era teu servo. O que eu faço? E naquele momento, Eliseu perguntou para ela: o que você tem? E ela falou: a tua serva não tem nada, eu não tenho nada. E ela pensou, né? E então ela falou assim: eu tenho apenas uma botija com um pouquinho de azeite. E nesse momento, né, Eliseu falou para ela: vai e pede para todo mundo que você conhece vasilhas, muitas, não poucas, muitas vasilhas, o máximo de vasilha possível que você conseguir, traga para sua casa, feche a porta, fique com seus filhos dentro de casa. E neste momento que você fechar a porta, você vai pegar o azeite, você vai derramar nas vasilhas. A Bíblia expressa: deite o azeite sobre as vasilhas, né? Derrame aquele azeite nas vasilhas. Quando a vasilha encher, você vai separando e colocando em um local separado das outras. E vai enchendo as outras vasilhas e colocando separado, juntamente com as vasilhas cheias. Essa foi a ordenança de Eliseu para aquela mulher. E ela não questionou o profeta, ela não foi perguntar: como eu vou encher se eu tenho só um pouquinho de azeite? O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Ela não questionou. Ela apenas fez tudo que o profeta havia falado para ela e havia, né, instruído. Né? Ela saiu, né, juntamente com seus filhos, juntou o máximo de vasilha possível e quando ela conseguiu todas as vasilhas, ela fechou a porta, assim como o profeta havia falado, e ela, juntamente com seus filhos, começou a encher vasilha por vasilha. E a Bíblia relata que ela ia pedindo as vasilhas para o seu filho, e o filho ia dando e ela ia enchendo, o filho ia dando e ela ia enchendo. Chegou um ponto que ela disse assim: me dê mais vasilhas. E o filho falou: mãe, não tem mais vasilha. Mãe, você já encheu muitas vasilhas, não tem mais vasilha aqui. E naquele momento a Bíblia relata que o azeite cessou, ou seja, o azeite parou de ser multiplicado. E ela, vendo todas as vasilhas cheias, ela saiu até o profeta Eliseu e falou: e agora o que eu faço? Eu já fiz tudo que você mandou, as vasilhas estão todas cheias, o que eu devo fazer? E naquele momento, né, o profeta falou: olha, agora você vai pegar o azeite que você encheu, você vai vender, vai pagar a sua dívida que você tem com esses credores, com esses cobradores, e você vai viver do resto. E a Bíblia relata que ela fez tudo aquilo que o profeta havia mandado. Ela vendeu, conseguiu pagar suas dívidas e ela viveu do resto. Olha que palavra abençoada. Que palavra maravilhosa, né? Essa palavra ela pode ter
né, vários significados para nossa vida, porque é uma palavra que frutifica, né, uma palavra que a gente pode tirar dela várias lições, nós podemos tirar várias lições para nossa vida através dela. E uma delas que eu quero destacar hoje para você é que quando Deus te pedir para você fazer algo, não questione, né? Não questione aquilo que Deus te pede para fazer. Porque quando nós agimos por fé, quando a gente age através da nossa fé, o milagre acontece. Quando a gente não questiona Deus e quando a gente acredita verdadeiramente que aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração é verdadeiro, é algo que vai servir para a nossa vida, é algo que a gente acredita que realmente vai acontecer sem duvidar, aquele milagre ele se concretiza na nossa vida de uma forma sobrenatural. E o milagre de Deus na nossa vida é um milagre abundante. Ele é abundante na nossa vida. A gente percebe que ali aquela viúva, ela conseguiu encher todas as vasilhas que ela tinha ali. Se ela tivesse mais, ela tinha enchido muito mais. Mas não tinha mais vasilha. E ali a bênção de Deus foi tão grande para aquela mulher que ela conseguiu pagar as dívidas que seu esposo havia deixado. Ela conseguiu pagar as dívidas que seu esposo havia deixado. E ela ainda conseguiu viver do resto. Então a gente entende que o restante da vida daquela mulher, ela viveu com prosperidade, pois Deus abençoou a vida dela de uma forma abundante. A bênção de Deus na sua vida é abundante. É de uma forma gloriosa, poderosa, né? Recalcada, sacudida, transbordante. Vocês sabem o que significa? Sabe quando a gente enche um saco com caroços de milho, por exemplo? Né? A gente enche aquele saco com caroço de milho e ele enche até a borda e ele tá cheio, né? A bênção de Deus é assim. Então, recalcada, a gente dá aquela batida no saco para ele recalcar, as sementes se juntarem e dar mais espaço para colocar mais. A gente coloca mais semente, a gente dá aquela sacudida para ela juntar e depois coloca mais e ela transborda. A bênção de Deus na nossa vida é dessa forma. Quando Deus faz algo na nossa vida, ele faz por completo. Ele faz de uma forma gloriosa, de uma forma em que a gente não vai sentir mais necessidade, porque ele transborda na nossa vida as bênçãos que ele tem para nós. É claro que tem o tempo determinado da bênção do Senhor chegar. Existem muitos processos que a gente passa que vai durar um determinado tempo, pois a gente não sabe o tempo de Deus. Mas eu te digo, quando Deus cumprir aquilo que ele tem na tua vida, vai ser de uma forma grande. Eu lembro muito que eu sempre pedi para Deus para me ter a minha independência financeira. Eu tinha muita vontade de passar num concurso público e eu me esforçava muito para isso, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. A gente percebe que aquela mulher, ela fez aquilo que o profeta ordenou, ela foi pegar as vasilhas, né? E quando nós queremos algo, nós temos que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar de braço cruzado. Se eu queria passar no concurso público, eu tinha que fazer minha parte. Então, eu comecei a estudar, comprar apostilas, ler livros, né? Comprar livros, tirar muito tempo da minha vida que eu poderia estar fazendo outras coisas e renunciar às outras coisas para me estar estudando. Eu fiz muito isso. Porque eu sabia que não era justo Deus tomar a vaga de alguém que estava por muitos dias estudando. E aí, de repente, eu ia lá sem estudar e passava, né, no concurso sem ter estudado, né? Se Deus fosse assim, Deus seria injusto, né? Ele teria tomado a vaga de alguém que estava estudando muito, que estava se esforçando. Mas Deus, ele quer que a gente faça a nossa parte, pois Deus é o Deus de justiça. Então eu teria que estudar bastante para me passar no concurso público, para ele me dar a minha vaga. E eu lembro que eu estudei muito. E, gente, quando eu fiz o concurso público, que eu fui fazer a prova, eu fiz vários concursos, né, na mesma época. E eu falo pra vocês, eu passei em todos que eu fiz, né? Eu pude escolher o emprego que eu ia passar a minha vida trabalhando, né? Porque a bênção do Senhor é assim, é de forma transbordante. Deus, ele te dá a oportunidade de escolher. Porque quando é de Deus, é algo que traz fartura, né? É algo que traz o contentamento. Então, eu passei em vários concursos. Primeiro eu passei para uma cidade próxima à minha, e na época
teve dificuldade para mim assumir esse concurso, porque era distante, eu ainda estava fazendo faculdade. Aí depois eu passei no do estado e passei no do município e depois passei em um outro do estado e eu pude escolher qual o emprego eu ia ficar. E eu escolhi aquilo que era melhor para mim, aquele que eu ia ganhar mais, aquele que eu gostei mais, né, que eu escolhi, para mim que se encaixou, né, no propósito que eu tinha. E Deus, ele foi maravilhoso comigo, né? Deus, ele foi maravilhoso, ele me abençoou de uma forma gloriosa e poderosa. Então, se você tem algo que você quer muito na sua vida, entregue para Deus, comece a pedir para Ele, mas faça a sua parte, assim como aquela mulher exerceu a sua fé, né? Para ela receber a bênção de Deus ali e pagar os cobradores ali que iriam levar seus filhos como escravo. E ela foi lá por fé, pegou entre a vizinhança várias vasilhas, trouxe para casa, não questionou o milagre, que para nós seria algo assim, né? Improvável. Encher todas as vasilhas que tinha ali apenas com a botijazinha de azeite. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que nenhum de nós pode fazer. Então, o Senhor é assim. Faça a sua parte, comece a exercer sua fé. Comece a agir por fé, pois Deus, ele cumpre. E ele faz o desejo do seu coração. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável para Deus, que é perfeito, ele vai cumprir na sua vida. Porque a vontade de Deus para nossa vida é boa, perfeita e agradável. Traz paz, o que vem de Deus. E não perca a fé naquilo que você tem pedido para Deus. Não desista do teu milagre, pois Deus, ele tem milagre para sua vida. No tempo certo vai se cumprir e você vai contar o testemunho, tá certo? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.